Bom dia, são 8 horas mais 3 minutos agora, 8 horas 3 minutos, está começando depois do café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. E hoje você vai conferir os principais destaques. Polícia Federal faz operação contra a pornografia infantil em 8 estados. Acidentes no trânsito deixaram mais de 1,5 milhão de feridos em 10 anos. Sistema Prisional de Minas implanta tecnologia de reconhecimento facial. E polícia apreende drogas em Montes Claros. As notícias do esporte com Paulo Mazzola. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nairlan. Bom dia aos nossos ouvintes internautas. Pois é, Nairlan, no final de semana aí que os times mineiros vão em busca, né? O Atlético vai em busca aí da liderança contra a equipe do Grêmio, o Cruzeiro em busca da reabilitação contra a equipe da Chapecoense e o América na Série B em busca da primeira vitória na competição contra o Lanterna, também no Rio Grande do Sul contra a equipe do Brasil de Pelotas, Nairlan. Muito bem, Paulo Mazzola, essas são as notícias do esporte. Na nossa entrevista, nós vamos receber a coordenadora de eventos, Tatiana Rocha, que vai falar sobre as atrações da barraquinha beneficente em prol da Fundação Sara. Está começando mais um Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Está no ar, Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, para a gente começar, nós vamos dar o nosso bom dia à nossa convidada desta manhã. Tatiana, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Depois do Café. Obrigada a vocês, bom dia. Bom dia, né? E nós já vamos começar falando exatamente sobre essa já tradicional atração, né? Que são as barraquinhas da Fundação Sara. Como é que tem sido a movimentação, como é que estão os preparativos? As barraquinhas, nós estamos na 10ª edição, já são 10 anos aí com esse evento tradicional. É o maior evento da nossa entidade, é um evento que nós reunimos a comunidade, reunimos mais de 150 voluntários, né, que estão ali atuando com a gente para fazer essa festa bonita. E os preparativos estão a todo vapor, já estamos aí contando os dias, esperando o primeiro final de semana de junho para a gente poder receber a comunidade lá com a gente. Tá certo, né? Bom, são várias atrações que ocorrem lá nas barraquinhas, mas antes de falar dessas atrações, Tatiana, eu queria que você dissesse assim para o nosso público quais são o que o pessoal pode encontrar lá, né? Quem vai, quem compra para comer. Falou de barraquinha, a gente assanha quem quer comer. Falou de barraquinha. Né? Aí a gente gostaria que você pudesse falar para a gente. Exatamente, tem muita diversão, né? É uma oportunidade para a comunidade ajudar a entidade, mas divertir muito também. Nós teremos as tradicionais barracas de comidas típicas, arroz com piqui, feijão tropeiro, beiju, macarrão, toda aquela... Exatamente. Toda aquela comida gostosa, né? Das festas de São João. Teremos todas essas barracas lá, teremos um espaço kids também. Então, é uma festa para toda a família, né? Para criança, para o jovem, para o adulto. Esse espaço Kids estará preparado para receber também nossas crianças, para que elas possam se divertir. São 2 atrações artísticas por dia, quadrilha, temos a missa sertaneja em um dos domingos. Então, nós estamos preparando uma festa bem completa para receber a comunidade. Tá certo, Tatiana. Você falando aí de 2 atrações, as barraquinhas vão acontecer em 2 fins de semana, né? Em 2 fins de semana, do dia 7 ao 9. E depois do dia 14 ao 16. São 2 finais de semana de festa. E o público, todo mundo está convidado? Todo mundo está convidado. Não tem especificidade, região, a cidade inteira está convidada. A cidade inteira está convidada. Aliás, nos últimos anos tem sido um tremendo sucesso as barraquinhas. Graças a Deus. Nós esperamos um público de 3.000 pessoas por dia, né? Que coisa. Sensacional. A gente está preparando para receber esse público. Bom, agora vamos falar um pouquinho então, já que você falou das atrações, né? Vamos falar um pouquinho das atrações, Tatiana. Sim. Como é que vocês estão se preparando para receber e quem é que vai fazer lá, bom, né? Como nós temos muitas, né? Deixa eu... Fica à vontade, que é isso. Nós vamos abrir a festa com Talk Shot e Deixa Virar.
Teremos também Rafael Fernandes, Felipe Zanini, Di Oliver, Marcele Mateu, Cecília Tavares, Mulherada Botequeira, Gabi Alves, Gustavo Costa, Lucas Ribeiro e Mateus, Débora Rosa. E teremos no primeiro domingo a quadrilha Arraiado Pequizá. E no último domingo também uma missa sertaneja. Tá certo. Então tá aí duas coisas interessantes, né, Mazola? Sim. A quadrilha e a missa, né? E a missa. A quadrilha e a missa, e lembrando também dessas atrações, né, que ela colocando, o Débora Rosa já teve aqui, né, numa sexta-feira, inclusive, aqui um mês atrás, aproximadamente, né? Há um mês atrás ela veio direto do show pra cá, né? Isso, exato. Então é bacana. E o bacana que são atrações assim que atendem todo mundo, né? Tem o popular, tem o sertanejo, né? Tem aí o pagode e tal, dá pra ver que é pra todos os pra agradar todo mundo, exatamente. Tá certo, né? Ô Tatiana, as atrações sempre fechando a programação, né? Sim. Nos dias, né? Sim, são 2 por dia, né? As barraquinhas, elas iniciam às 19 horas e encerram às 23. Tá certo, né? Sobre essa questão de local para estacionar, né? A segurança, como é que vocês programaram para esse ano? Sim, as barraquinhas elas acontecem ali na rua mesmo da sede da fundação, na rua André Luiz, com a Viriato Ribeiro de Aquino. Então é um local de fácil acesso para todos e um local que proporciona também muito espaço para estacionamento. Então o pessoal pode ficar despreocupado, pode né? ficar despreocupado, esse conforto terá também. Tá certo, então. Agora, Tatiana, eu queria fazer uma pergunta para você, que é o seguinte: a gente sabe, né, que a Fundação Sara e tal, ela trabalha muito com a questão do voluntariado, né, como você falou, dos voluntários da festa, também da questão até para manter a fundação e para fazer a festa. E até agora recentemente também teve, até a gente falando de barraquinha, porque no meu bairro tal também teve a festa da padroeira de Santa Rita tal, e a gente sabe que no fundo sempre acaba faltando alguma coisa, precisando de alguma coisa. Sim. Já a festa já está fechada, ou de repente vocês estão precisando de alguma coisa até para que o nosso ouvinte internauta aí, né, possa de repente colaborar, que alguém queira ainda colaborar com a fundação. Ainda está faltando alguma coisa em especial para que a festa aconteça? Falta sim, ainda precisamos de muito. É um evento grande e é um evento que o custo do evento é alto, né? E como nós somos uma entidade filantrópica, somos mantidos pela sociedade, e tudo que tem ali na barraquinha a gente busca doação, inclusive dos produtos. Então, quem puder acessar o nosso site, fundaçãosara.org.br, as nossas redes sociais, lá tem uma lista de necessidades de tudo que a gente ainda precisa. São coisas como feijão, fécula, esses itens mesmo que nós precisamos para fazer essas deliciosas comidas típicas. E além dessa lista que as pessoas podem encontrar na internet, eu queria ressaltar aqui a grande necessidade que nós estamos de carne, porque é uma demanda que nós temos, porque quase tudo ali na barraquinha precisa, né, de carne. Acabou de falar de vaca atolada ali. De vaca atolada, espetinho, arroz com piqui. Então, carne é algo que a gente ainda precisa muito. E espetinhos prontos também. Entendi. Estamos à busca aí de quem possa nos doar espetinhos. Então, quem puder colaborar, quem puder nos ajudar. E aproveitando, a Fundação tem várias formas que a pessoa pode ajudar a fundação. Hoje nós temos os sócios contribuintes, que são aquelas pessoas que doam mensalmente, temos as parcerias e temos o evento. Então o evento ele também tem o objetivo de captar recursos para que a gente possa continuar com esse trabalho bonito que a fundação realiza. E agora, no caso, Tatiana, para Tatiana, para as pessoas, a gente vai lá no site e verifica quais os itens, né? E aí, qual é o procedimento que se faz para poder chegar até lá na fundação? As pessoas podem entregar na própria sede da Fundação Sara, que é a Rua André Luiz, 415, Canelas 2, e no nosso bazar também, que fica nesse mesmo endereço, Rua André Luiz, esquina com Viriato Ribeiro de Aquino. Então, quem puder nos ajudar, é só levar até a sede. E como que o bazar funciona? O bazar funciona das 8 às 17 horas. Ah, tá. Lá na sede da fundação. Isso, então aí, né, Renan, fazer um apelo aí às redes de supermercados, aos açougues aí, né, ou até mesmo aquele não tão grande empresário assim, mas que queira colaborar, né, que de pouquinho em pouquinho, né, sempre ajuda, né, Tatiana? Exatamente. Às vezes a pessoa tem pouco para doar, mas é muito pra gente, né? Pra gente é muito, qualquer doação é muito importante, ajuda a gente a fazer a festa. Bom, vamos só reiterar, eu gostaria que você falasse das atrações novamente, né? E a data da festa. Sim.
a festa do dia 7 ao dia 9, do dia 14 ao dia 16 de junho. São os 2 primeiros finais de semana aí do mês de junho. Acontece no Canelas 2. E reforçando aí as nossas atrações. Isso. Abriremos a festa com Toque Shot e Deixa Virar. No sábado temos Rafael Fernandes e Felipe Zanini. No domingo, de Oliver e Marcelo e Mateu. No outro final de semana, abrimos com Cecília Tavares e Mulherada Botequeira. No sábado, Gabi Alves e Gustavo Costa. E no domingo, fechando a nossa festa, Lucas Ribeiro e Matheus e Débora Rosa. E lembrando que no primeiro domingo, apresentação da quadrilha Arraiá do Pequizá. No último domingo, nós temos a missa sertaneja às 17 horas. E temos a apresentação ainda da boneca Sapeca, depois da missa, para atender nossa criançada. Tá bem lembrado, né? A missa vai ser às 17. Às 17 horas. E aí vai ter a missa, a apresentação da boneca e depois o show, o fechamento. As duas atrações. Lembrando aí das datas, por gentileza, Tatiana? De 7 a 9 de junho e de 14 a 16 de junho. Tá certo, então. Mais alguma consideração que você queira fazer? Convidar toda a comunidade para que estejam conosco lá, para que prestigiem a festa, nos ajudem a manter a entidade e garantimos que terão bons momentos lá. Será um evento com muita comida típica, muita atração, um momento para toda a família, como eu disse, né? Pode levar a criançada, para criança, jovem, adolescente, idosos. Verdade. Estamos preparando para receber todo o público mesmo. Então fica aí o nosso convite a toda a comunidade. E pode ficar tranquilo, porque já são 10 anos de festa, 10 anos de festa. Ô, Tatiana, e toda a estrutura bacana, né? Lugar pra sentar e tal. Quem querer falar, você falando até criança, eu até me lembrei também até do idoso, né? Que a gente quer levar e tal. Às vezes, não vou chegar lá, não tem lugar pra sentar, não tem. Então tem toda a estrutura montada, tudo bacana. Tem, toda a estrutura montada, sim. Tá certo, então. Tatiana Rocha, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Depois do Café. Sucesso absoluto na festa, então. Obrigada, eu agradeço pelo espaço. Tá certo, então. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com as notícias do esporte. Vamos falar, temos também aí outras informações, operação da Polícia Federal e muito mais, né, Mazola? Perfeitamente. Tá Vamos certo, para um então. rápido intervalo e a gente volta. Exatamente. São 8 horas e 15 minutos. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Oferecer proteção a quem enfrenta a fome. Colabore lbv.org/diga sim. Quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você. Master, mestre em banda larga. Consulte condições. Sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speed Ride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax, proteção máxima.
E completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. É ácida ou alcalina. A partir de 7, a água é de excelente qualidade. A água mineral Grão-Mogol tem um pH de 7,43. Por isso, é considerada alcalina. Da próxima vez que for comprar sua água mineral, confira o pH no rótulo da embalagem. Água mineral alcalina é Grão-Mogol. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, são 8 horas mais 21 minutos, 8 horas 21 minutos, estamos de volta aqui no nosso Rádio Jornal Depois do Café, onde Montes Claros é notícia, e agora vamos passar diretamente para as notícias do esporte. Paulo Roberto Mazzola Júnior. Pois é, bom dia, Nairlan, mais uma vez, bom dia aos nossos teleouvinternautas aí, final de semana chegando, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético amanhã vai até a Arena do Grêmio enfrentar o Grêmio, buscando até de repente de um tropeço do Palmeiras, que também joga amanhã contra o Botafogo até a liderança do campeonato, pode reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro. No domingo, o Cruzeiro no Independência, né, uma coisa até inusitada, até ontem eu falei, né, que o Atlético, o Cruzeiro só joga no Independência contra o Atlético, mas também contra o América também. É verdade. A gente acabou esquecendo desse detalhe. Na verdade, o Independência é do América, né? Isso, é.
em busca aí da reabilitação no campeonato, aí depois de 4 derrotas aí consecutivas, depois aí de tomar vários gols, aí quase 10 gols tomados aí em 3, 4 partidas, o Cruzeiro em busca da reabilitação, e o Ameriquinha também, né, já estamos falando do América, o América também amanhã pela Série B, também tá lá no sul do Brasil, também no Rio Grande do Sul, onde vai enfrentar o Brasil de Pelotas no duelo dos desesperados, no duelo aí do Lanterna contra o vice-lanterna da Série B. Então quer dizer que o América também vai jogar. O América joga amanhã? Joga amanhã também, lá em Pelotas, contra a equipe do Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E é aquele jogo que você falou que se ele não ganhar, não ganha mais de ninguém. Aí não ganha de mais ninguém, porque, repito, o Brasil de Pelotas é o último colocado da Série B, sem nenhum ponto, 0 ponto aí em 4 jogos, e não fez nenhum golzinho. Se o América então não ganhar dessa equipe, então pode fechar as portas. A América que ainda está em Porto Alegre, está treinando no CT do Grêmio ainda de manhã, aí na parte da tarde sim que vai para Pelotas, né, que é o interior do estado. E hoje a grande novidade lá pelos lados do CT Lana Drummond é o aguardo aí do Michel Bastos, né, a grande contratação do América aí, o veterano meia e lateral esquerdo Michel Bastos, né, com passagem aí por grandes clubes do Brasil, da Europa e seleção brasileira, que vai reforçar e dar um pouco de experiência para esse jovem time do América. Ô Mazola, mas parece que a imprensa não está gostando muito aí do que o América vem fazendo. Parece que o time perdeu um crédito perante o público, né? Veio até parecia, se esperava mais, né? Porque até fez um campeonato mineiro muito bom, né? Na primeira fase até brigou pela liderança, ficou sempre ali entre primeiro e segundo, só no finalzinho que Cruzeiro e Atlético acabaram ultrapassando ele. Aí até se teve uma esperança que fazia uma Série B tranquila, mas tá vendo que só com molecada aí não tá dando não. Realmente o manda-chuva lá do América, o Salum, tá vendo que a estratégia realmente do América foi errada e tá contratando para reforçar, porque temos o que aí. Que a estratégia do Salum era a seguinte, né, Irlan? Ir com esse time do estadual até a parada, né, da Copa América, para reforçar durante a parada. Mas tá vendo que não tá, faltando aí poucos jogos para parada, e o América, repito, tem 1 ponto. É verdade. Então a turma toda vai distanciar, quando ele, né, se der por, né, cair na real, já não vai dar mais tempo. Então ele, aquela coisa, vai trocar o pneu do carro aí com o carro andando. Entendi. E aí complicou realmente a situação do América, né? Agora, Mazola, vamos falar aí do Cruzeiro? Do Cruzeiro, pois é, essa semana tivemos lavação de roupa suja, não teve jogo, o treinador Mano Menezes teve a semana toda para trabalhar, ainda trabalha hoje, ainda trabalha amanhã, e o Mano aquela coisa, né, Rilan? Pode se esperar tudo, talvez a grande mudança é que ele não vai mudar nada, né? Que ele vai continuar com a mesma equipe, né? Porque a gente sabe que o Mano é um pouco teimoso também e quer pensar o seguinte: assim como essa equipe vem jogando mal, ele quer provar para a torcida que essa mesma equipe pode jogar bem. E isso é uma coisa que até a gente destacava ontem. A gente já conhece a qualidade desse elenco do Cruzeiro, a gente sabe que é um elenco de qualidade e talvez não venha nem... Talvez o que o Cruzeiro precise, né, Renan, como a gente está falando, não é nem uma questão de mudança nem tática e nem técnica. É uma mudança de... como a gente estava falando ontem, é uma mudança de postura. De postura, exatamente. De temperamento, de chegar, de ser uma equipe mais aguerrida, né? Coisa de não ser tão passiva como vem sendo, né? Tomar 1, tomar 2, como se não tivesse acontecendo nada. É uma questão de comportamento, que o Cruzeiro venha mudar o comportamento em campo. E não as peças, mas sim a questão de comportamento dessa equipe. E ele tem a grande chance de fazer isso jogando contra a Chapecoense, né? É um adversário, né, bem tranquilo em casa, né? Vai ter certamente o Independência aí lotado, já umas 20 mil pessoas já garantidas de Independência. E vamos lá então para um provável Cruzeiro, né? Okay. Vamos lá. Vamos trabalhar nessa hipótese que ele não mude. Acho que ele só vai mudar uma peça, né, Renan? O Cruzeiro deve jogar com o Fábio, o Edilson, já que o Orejuela foi operado essa semana, só volta após a Copa América. Léo, Dedé e Egídio. O meio campo aí com Henrique, Romero, Robinho e Rodriguinho. Aí na frente ele deve voltar com Marquinhos, Gabriel e Fred. Esse deve ser um provável Cruzeiro que vai a campo no domingo contra a Chapecoense. Então tá. Então jogam o Fred e jogam o Marquinhos Gabriel. Tirando o Pedro Rocha, né? O Pedro Rocha saiu do time. Entendi. Bom, o Cruzeiro tem qual colocação? A colocação... Pô, agora você me pegou realmente. Mas me parece que ele tá... 16ª. Parece que ele não tá na zona de rebaixamento ainda, mas tá beirando a zona de rebaixamento. Tá ali numa situação, né, ruim.
E aquela coisa, é um adversário bem bom, né? Aí pro Cruzeiro pegar nesse momento, opa, é bom que vem rápido aí. O Cruzeiro, então, para 15º. 15º, né? 15º, eu errei por um aí. 15º com 6 pontos. Junto aí com 6 pontos está o Ceará em 12º, o Fluminense em 13º, o Fortaleza em 14º e o Cruzeiro em 15º. E é um confronto direto, que depois do Cruzeiro já vem a Chapecoense com 4 pontos. Então vai ter que cuidar mesmo dessa situação aí, né? Vai, só é uma vitória para tentar dar uma apaziguada aí no Cruzeiro aí. Ok. Bom, só para arrematar aí a questão do Atlético. O Atlético, que horas que é o jogo? O Atlético amanhã é 19 horas. Ah, tá. O Palmeiras joga às 16 contra o Botafogo em Brasília. O Botafogo vendeu o mando para Brasília. Então vai enfrentar o Palmeiras em Brasília. E depois, né, e quando o Atlético entrar em campo, ele já vai saber o que ele precisa, né? Até para ser líder, porque hoje o Palmeiras é o líder com 13, o Atlético é o segundo com 12. É verdade. Então, dependendo aí de um tropeço lá, né, torcer pro... Inclusive, até ressaltar que passou batido pela gente essa semana, o nosso grande colega botafoguense, Sérgio Bastos, fez aniversário aí nessa... Acho que na segunda ou na terceira. Serginho, né? Serginho, gente finíssima. Isso, tá aí. Quando falou do Botafogo, sempre... Aí lembrou na hora. Exato, sempre vem a lembrança. Lembrar também aqui do querido Bichara, né? O Bichara, que é pai da Rita Bichara, também é botafoguense de carteirinha, atuou aqui pelo Casimiro, né? Jogou também, acho que um períodozinho pelo Ateneu, jogou pelo Tiradentes, não é Tiradentes, como é que parece com... não, é um nome que parece com Tiradentes, mas eu me esqueci, já eu lembro aí desse time do Bichara. Dentista não. Ai, Deus do céu. Não vem o nome, não vem, né? Mas jogou como aí. Está na ponta da língua. Exatamente, atuou aí também. Grande Bichara, pai da nossa companheira de profissão, a Rita Bichara. Isso. Muito bem. São 8h29, faz o fechamento. O Atlético, então vamos ver então o Atlético, que tem algumas mudanças, algumas por suspensão. Até ontem a gente falou aqui do Elias, mas o Elias não joga, né? Que o Elias foi expulso contra o Flamengo. Então provável Atlético aí que vai enfrentar amanhã a equipe do Grêmio. O Grêmio também, que é o vice-lanterna do campo. Vai ser o duelo dos vices, né? O vice-líder contra o vice-lanterna. O Grêmio vem numa situação complicada, é o vice-lanterna aí da competição. E o Atlético deve ir a campo com Vitor, Patrick, Leonardo Silva, Igor Rabelo e Fábio Santos voltando à esquerda, né? Então com Fábio Santos na esquerda, o Patrick volta para a direita. O meio-campo bem mudado, com Zé Wellison, Jair, Luan e Casares. E na frente também parece que o Rodrigo Santana vai dar um descanso para o Xará. Deve ir Geovânio e Ricardo Oliveira. Deve ser o time do Atlético para enfrentar o Grêmio do Renato Gaúcho. Agora, diga-se de passagem, né? O Giovânio, né, moço? Assim, tem feito um futebol interessante, né? Agora também, de repente, pode até ser ele pode ter uma situação também, eu acho também que não seria muita loucura, de repente, né? Eu não sei qual seria a sua opinião, dele, de repente, nesse meio campo, no lugar do Casares, botar o Natan e, de repente, adiantar um pouco o Casares, né? Sim. Também ele poderia fazer isso também. Sim, seria uma opção interessante. É uma opção interessante. Agora que ele não vinha com Bolt, com Vina. Exatamente. Né? Aí, e Papagaio, né? O Papagaio que não tá, né? O Atlético aí que tá no mercado, né? A procura de atacante, de lateral esquerdo. E pro ataque o nome que tá se falando aí é o Keno, né? Que passou pelo Palmeiras e tal, que está aí no mundo árabe. Aí parece que o Atlético tá indo atrás desse jogador que também é um atacante aí de velocidade, né? Um atacante aí de lado de campo. Parece que tá na mira do Atlético aí, tá na lista de negociações aí do Atlético. Muito bem, né? Então vamos aguardar esse fechamento do campeonato aí. Na segunda-feira a gente volta. Tem que fazer... Palpite? Olha, eu até botei na minha coluna, vou ser bem sincero. Certo. Vamos lá. Pro Atlético, eu, infelizmente, não tô muito otimista, não. Eu acho que o Grêmio em casa, pela pressão que tá tendo lá o Renato, o mate do Renato tá meio azedo, o churrasco tá meio salgado. É mesmo. A coisa tá complicada. Então vamos lá, vai ser 1-0 pro Grêmio. Eu acho que por causa da pressão de jogar em casa, eu acho que o Grêmio vai acabar vencendo o Atlético, até por essas mudanças que o Santana tá fazendo. O Cruzeiro em casa também, pressionado, né, em Minas.
2-1 contra a Chapecoense e o Cruzeiro. E vou até dar um palpite do Ameriquinha. Infelizmente o Ameriquinha não ganha não. Para mim vai empatar lá com a equipe do Brasil de Pelotas. Então, uma vitória, um empate e uma derrota dos mineiros nessa rodada. Então, o Atlético eu acho que vai ser um empate de 0-0. Acho que no Cruzeiro, o Cruzeiro vai ganhar de 2-0. 2-0 eu sou 2-1. 2-0. E no América e Brasil de Pelotas é no domingo? Não, é amanhã também. Amanhã às 19 horas. Lá no Rio Grande do Sul. Isso, no mesmo horário do jogo do Atlético. 2-1 pro Brasil de Pelotas. O time do América tá numa situação muito complicada. Já que a gente tá falando de botafoguenses, então quem deve ficar contente deve ser GD, né? GD vai ficar contente. Aí vai ficar uma maravilha, né? Aí o América assume a lanterna do campeonato da Série B. Total. Aí assume mesmo, assim, com toda a propriedade. Com toda a propriedade, Tá certo. Com todo garbo e elegância. Tá certo, então. 8h33, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia.
Muito bem, são 8 horas mais 37 minutos. 8 horas 37 minutos. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, olha, os policiais federais cumpriram ontem, Mazola, importante a gente comentar isso, eu preciso comentar com você, 28 mandados de busca e apreensão em uma operação contra a pornografia infantil em 8 estados. Ao todo, 23 pessoas são investigadas por crimes de produção, armazenamento e distribuição de material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes. De acordo aí com a Polícia Federal, pelo menos 5 pessoas foram presas em flagrante durante o cumprimento dos mandados. Cerca de 120 policiais federais participam da operação nos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, da Paraíba, de Sergipe e do Maranhão. A maior parte dos mandatos está sendo cumprida no Rio de Janeiro. A polícia abrindo fogo aí contra a pornografia infantil, né? Isso, até recentemente vencedeu a semana, né, contra essa questão, né, de abuso infantil e tal. Uma questão que até a gente colocava aqui na semana passada, quando veio lá a dona Lindalva, ela fala sobre isso, né? Da questão do assédio em escolas, em assédio por parentes, uma questão até que a gente vê não só infantil, como também até de mulheres e tal, da questão de até muitos profissionais da medicina também, que às vezes, né, abusam de mulheres e tal, em consultas médicas até, né? E como você falou, daí pega, armazena, fica no computador e vai reproduzindo e tal, e as pessoas têm que tomar muito cuidado, né? E hoje até com essa coisa das redes sociais e tal, acaba muita gente recebendo esse tipo de material, né, Irlanda? Isso é, sei lá, é doença? Não, isso não é uma doença, isso é crime, é safadeza, não é normal uma pessoa se aproveitar da fragilidade, da inocência de uma criança para obter favores sexuais, digamos assim. É verdade, não existe justificativa, né? Essa é a verdade. Para a questão da pornografia infantil não existe justificativa, mas eu iria um pouco mais, eu seria um pouco mais profundo nessa questão, se você me permite, Mazola, onde eu digo que a pornografia, de um modo geral, ela causa dependência. Foi como eu coloquei. Exatamente. Ela causa dependência. E aí, como toda droga, o que acontece? O indivíduo que é afetado diretamente pela pornografia, ele precisa de mais e mais. Isso, né? Ele faz uma vez, exatamente. Concordo que ele faz uma, isso, aí faz duas, isso. Aí conforme vai tomando... E quando vê até uma coisa que ele não aí consegue chega mais na pornografia infantil. Exato, né? Aí quando nada mais satisfez, em termos de pornografia adulta, aí ele vai chegar na pornografia infantil. Então, assim, é um mal complicado, principalmente quando a mente da pessoa, ela não tem condições estruturais de receber aquela imagem, é meio que como se fosse droga mesmo, né? Isso, droga, né? Tem gente que bebe, tem gente que não pode beber, tem gente que não pode usar droga, não tem jeito, usou uma vez, ele tem dependência química, tem gente, né? que não pode gastar também, tem isso também, que gasta, sai, né? Por aí gastando, mas é realmente um vício. É verdade. É um vício, exatamente, como você mas falou. Mas é porque é engraçado, né? Mas não pode, gastou uma vez, gasta tudo, exato, né? É questão do jogo, joga, né? É verdade. Você não tá errado, as pessoas não têm controle, como você falou mesmo. E ele vai, faz uma, aí primeiro ele pega uma mulher, e como falou, depois ele perde totalmente o controle. Totalmente. Como a gente até vê, vira e mexe, não acontece caso aí até de estupros. As senhoras de idade... Exatamente. Gente que... como é que é? Gerir... Eu me esqueci o termo que se refere, né? As pessoas que abusam dos mais idosos, né? O que não justifica também, né, Marzola? Pelo amor de Deus, né? Não, assim, é uma coisa fora de lógica isso aí, né? Mas, enfim, a atitude da polícia é importante porque vai coibir, né? Não elimina. A gente sabe que, infelizmente... Nesse mundo não se eliminam nada. E aquela mas coisa, coíbe, né? E você que produz, e você que recebe, que como essas coisas são repassadas, né? A gente sabe aí que tem
que eles acabam repassando entre eles mesmos, né? As pessoas que acabam, pessoas que têm esse vício, digamos assim, essa loucura, sei lá o que, essa obsessão, não sei que nome a gente pode dar para isso, acabam até um repassando pro outro, né? Tem toda uma coisa assim também. Exatamente. Mas você tem razão. Bom, são 8 horas mais 42 minutos, né? Vamos continuando a nossa sessão de notícias aqui, olha. Os candidatos aprovados no concurso da Caixa realizado em 2014 começam a ser chamados a partir do dia 3 de junho deste ano. De acordo com o banco, a convocação será feita conforme a necessidade e estratégia da instituição financeira. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, diz que as contratações têm por objetivo o fortalecimento da rede de agências, valorizando o atendimento aos clientes, né? Desde segunda-feira, o banco colocou em execução o programa de desligamento de empregado. O prazo para adesão dos funcionários interessados é até o dia 7 de junho. Portanto, tá aí, concursados estão chegando. E aquela turma mais antiga está, né, sendo, querendo fazer um acordo, né? Exato. Sendo convidada a se retirar, digamos assim, né? Educadamente, né? A pessoa chega e fala assim, eu gostaria que gentilmente você se retirasse da minha casa. Puxa. Exato, Não, mas é bacana. Mas é aquela coisa, né, Renan? O concurso aí de 2014, né? Já estamos em 2000. Teve gente. E é bacana. Quer dizer, o lado bom que até tem muita gente que vai ser chamada que já nem. Capaz de gente que nem lembrava mais que fez esse concurso, né? Porque em 2014, sendo chamado aí na metade de 2019. E é bom que você até pegou de surpresa, né? Pô, você foi chamado e tal. Eu nem estava esperando, fui chamado. Agora, não, mas é bom. Eu tinha até arrumei outro emprego no Banco do Brasil, eu fui chamado. Agora a Caixa, né, admitindo, até sendo até um oposto do você falando do Banco do Brasil, que é o que a gente não vê no Banco do Brasil, né? Não. Que inclusive aqui está fechando, né? E não há possibilidade. Embora o presidente Jair Bolsonaro tenha dito ontem, né, que existe um movimento de privatização de quase todas as estatais, menos o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Até a gente está falando dessa questão de governo federal, né, de estatais e tal, não sei se você viu, e até na hora até fazendo um link com o futebol, uma coisa também parece que o presidente Jair Bolsonaro vai mexer é na questão do patrocínio da Petrobras à equipe McLaren, né? Eu até lembrei que um dos pilotos de teste da McLaren é o filho do presidente do Atlético, né? Pode ser que de repente ele até venha perder essa boquinha lá na Fórmula 1, porque uma das coisas que o presidente ficou de rever é isso, esse contrato de patrocínio da Petrobras com a equipe McLaren de Fórmula 1. Esse CR7 de câmera só traz desgraça para o Atlético, ele não consegue dar uma dentro. E aí o Sérgio Sete Câmara também, né? O nome do menino. Sérgio, exatamente. Oh, Deus, tá bom. E só tá lá que a gente sabe que na Fórmula 1 é assim, né, Irlan? Pra você, hoje em dia, são poucos os pilotos que estão na Fórmula 1 pelo talento, né? Geralmente eles compram, né, o lugar nas equipes, trazendo patrocínios e tal. Eu acho que né, eu imagino que ele tá nessa vaga de piloto de teste da McLaren por ter esse suporte da Petrobras, né? Que realmente entra com uma grana e não deve ser pouca, né, para esse patrocínio. É verdade, com certeza. Olha só, 8 horas e 45 minutos, 8h45. Vamos para a nossa última notícia deste bloco aqui, para a gente comentar, Mazola. Os acidentes no trânsito deixaram mais de 1,5 milhão de brasileiros feridos nos últimos 10 anos e representaram um custo de cerca de 2 bilhões para o Sistema Único de Saúde, o SUS. 2,9, então quase 3 bilhões. As informações estão num levantamento que foi divulgado pelo Conselho Federal de Medicina, com base em dados do Ministério da Saúde. Os dados apurados revelam também que entre 2009 e 2018 houve um aumento de 33% na quantidade de internações por desastres nas ruas e estradas. Na avaliação do diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego e membro da Câmara Técnica do CFM, Antônio Meira, esses acidentes já são considerados um dos principais problemas de saúde pública do país. O levantamento assinala que o número de internações no SUS por desastres nas ruas e estradas do Tocantins saltaram de 60 em 2009 para 1.348 em 2018. Pernambuco também teve um crescimento significativo, aí, passando de 845 para 6.969. Bom, aqui nós estamos falando de Brasil.
mas é bom falar de Brasil mesmo porque nós estamos no segundo entroncamento rodoviário brasileiro. Então, né, Irlan, se você se recorda, aproximadamente o que? 15 dias a 20 dias atrás, até aqui nesse lugar que eu estou ocupando hoje, estava aqui o Bira do SAMU que colocava mais ou menos essa questão, né? E ele colocava alguns números que o que? Lembra? Você deve se recordar que ele falava que 90% dos acidentes são causados o quê? Pela imperícia do piloto, pela falha, dificilmente é por uma falha mecânica, por uma falha do carro, da moto, não. Sempre por isso, pela imperícia, pela imprudência, né, pela questão do motor. Estamos, inclusive, passando aí pelo Maio Amarelo, né, por essa questão do acidente e tal, e foi o que ele colocou aqui, que realmente as pessoas não respeitam o trânsito, não respeitam a sinalização, não respeitam o limite de velocidade, e é o que acaba acarretando e fazendo com que o governo gaste tanto assim, né, com coisas que poderiam ser evitadas, né? Que é o próprio homem que acaba causando. É isso aí, né? E só lembrando, né, rapidinho, inclusive amanhã, né? Se eu não estou equivocado, mas acho que amanhã vai ter uma simulação de um acidente férreo, né? Naquele entrocamento ali do São Judas, né? Verdade. Amanhã vai ter essa simulação. Vai ter a simulação a partir das 8 da manhã, ali, né? Um acidente. Verdade, bem lembrado. O pessoal está convidado para assistir, né? Para ver aí os procedimentos. Tudo bem que é difícil de acontecer, né? Não é uma coisa assim tão fácil, eu acho, de acontecer. Mas sempre é bom saber como se procede, o que acontece. Era difícil também uma barragem estourar, né? Mas um dia ela estourou, né? Então Exato. É bom a gente simular. 8 horas mais 48 minutos, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com uma entrevista, né, da diretoria da CEMIG em Montes Claros, explicando essa situação aí do aumento e o porquê, quais os motivos desse aumento da energia. Bem interessante. Tá bom? São 8 horas mais 49 minutos, você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia.
voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. São 8 horas mais 52 minutos, 8 horas 52 minutos, estamos de volta aqui no nosso Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. E agora nós vamos saber aí as explicações da CEMIG, meu querido Paulo Mazzola, que vai explicar pra gente, né, por que, nós vamos falar com a assessoria de comunicação, né, quais os motivos que levaram à alta do... Peraí que seu microfone tá aberto. Da energia. Na conta de luz, tá certo? Então vamos conferir aí e vamos ouvir. Bom, boa tarde. O aumento ele é definido em contrato de concessão de todas as distribuidoras do país. É definido um reajuste anual que ele tem o objetivo de atualizar as tarifas das distribuidoras, tanto pela inflação como pelos custos incorridos pelas empresas para prestar o serviço ao longo do ano. Então, o reajuste ele é definido pelo órgão regulador, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é responsável por definir as tarifas, e então ele justamente tem esse objetivo de adequar a receita da empresa com os custos que ela pratica. E ele ocorre no dia 28 de maio, no caso da CEMIG, ele ocorre a partir do dia 28 de maio, nós temos em vigor novas tarifas. Foi um aumento, realmente o consumidor residencial vai sentir esse impacto de 6,93%. Ele foi um aumento acima da inflação, principalmente em decorrência dos custos da energia elétrica, no segundo semestre de 2018, que a gente teve, assim como 2017, 2018 foi um dos piores anos em termos de hidrologia. Tanto chuvas quanto armazenamento dos reservatórios foram muito críticos, muito abaixo da média histórica, fazendo com que o preço da energia subisse muito. Isso acontece porque, uma vez não tendo água nos reservatórios para gerar energia, são acionadas térmicas, muitas vezes a óleo diesel, a combustíveis fósseis, que tornam o preço muito caro, e essas térmicas têm que ser despachadas para atender a carga dos consumidores do país. Muito bem, Mazzola, eu gostaria que você comentasse, porque é o seguinte, segundo a diretoria da CEMIG, o preço das térmicas que foram, né, que foram... falta de chuva. Isso, que estão fazendo isso aí, né? Isso, também falou da questão da inflação também, né, que tem que dar uma adequada, e a verdade é que a gente que paga, né, a grande verdade é que o consumidor que sai pagando. Esse é o que eu quero dizer, isso, porque o grande X da questão, né, é que na verdade é o consumidor que paga. Né? A CEMIG, as companhias de energia do Brasil, elas estão e o tributo brasileiro, de um modo geral, né, está deixando o consumidor sem alternativa. É verdade, até se a gente for ver, né, na conta nossa de energia, também tem várias coisas também inclusas, né? Taxa de iluminação pública e tal, e várias coisas aí que... E aí você vê uma iluminação pública, vamos falar até aqui de Montes Claros, que vira e mexe, a gente vê nos noticiários bairros que não tem iluminação pública, mas que é cobrado taxa de iluminação pública, e outros lugares que você passa, que 9, 10, 11 da manhã, você vê desperdiçando postes aí acesos aí, né? De um lado a cidade num breu, e no outro gastando uma energia totalmente desnecessária. Pois é, e aí fica... E alguém paga, né? O pior é que alguém tá pagando por isso. Como que eu poderia dizer? E agora não tem jeito, agora a gente tem que informar, incentivar o nosso ouvinte, né, que é consumidor, a economizar energia, não tem jeito. Agora até ficou uma fase, como até quando você, ontem ou antes de ontem, quando você já trazia essa notícia, né, do aumento que vai acontecer,
E até eu comentava que agora já seria até mais difícil da gente fazer economia, porque não temos horário de verão, então já anoitece mais cedo, a gente já precisa da luz artificial mais cedo, a temperatura já não está tão quente que dê pra gente usar o chuveiro desligado, bem ou mal a gente já está usando o chuveiro ligado já para, né? Tirando naquele dia da falta de luz do apagão, que companheiros nossos aí tomaram um banho gelado, né? Mas aí é isso, aí fica mais complicado, né, nesse período e a energia nesse período onde as condições naturais ficam mais difíceis, a gente acaba pagando mais, né? É isso aí. Tem uma diferença, a gente já não vai usar tanto um ar-condicionado, um ventilador, mas em compensação a gente vai passar a usar mais o chuveiro e vai passar a usar mais a lâmpada, né, mais a luz artificial. Isso mesmo, né? Então aproveite a oportunidade, as dicas aí do professor Marzola, né? Para poder economizar energia. Marzola, sábado e domingo chegando, né? Qual vai ser a sua programação aí? É PC que pergunta, né? Vai ter live? Vai ter live. As lives sumiram de novo? O que tá acontecendo? Ele que tá, né? Que outro dia postou selfie na balsa, mas sumiu, né? Exatamente. A balsa desceu. Eu só espero que essa balsa não tenha sumido. Porque não, sumiu, rapaz. Desde a foto da selfie da balsa não deu mais um sinal de vida. Eu acho que a balsa desceu. Só espero. Pé de carinhanha. Já que a gente tá falando em energia, né? Só espero que não tenha tido igual quando tem uma cena que é histórica, que é hilária, daquele desenho do Pica-Pau, que não cai ele no barril, né? O barril, é verdade. Mas uma hora dessa eu acho que ele tá lá perto de Carinhanha, acho que valia a pena a gente poder ver se acha uma selfie pelo dele GPS, lá. alguma Exatamente. Coisa, tentar monitorar onde é que ele anda, porque desde aquela selfie da balsa, não deu mais nenhum sinal de vida. Muito bem, na segunda-feira talvez ele esteja por aqui, né? Lembrando que na segunda-feira nós vamos ter a entrevista com a professora Esther Liberato, da Unimontes. Isso. Ela que vai tratar do FOPEF, que é o Fórum de Pesquisa, que vai ocorrer no dia 30, não mais no dia 29 por causa das manifestações. Não, vai ocorrer no dia 29 e não mais no dia 30 por causa das manifestações. Isso, ela vai já para falar também desse fórum, né? Também... Há umas semanas atrás, quando veio aqui o professor Gino também falando. Então, quem acompanhou o programa do professor Gino, agora vai entender do que se trata, né? Porque ele, como ele falou, ele fica na retaguarda e a professora Esther, que realmente é, digamos, a cabeça do projeto. Né? Isso, e ela vai estar aqui na segunda-feira. Mas, olha, bom final de semana para você. Bom final de semana para todo mundo. Não pode... Tranquilo, e vamos ver o que vai. Então, aquela coisa. Então, eu vou dar já. Semana passada dei uma filosofia do final de semana, né? Beleza. Então, nessa aí. Peraí. Tem que colocar a câmera em você. Volta. Lá. Pode ir. O seguinte, me chama de horário de verão e vem perder uma horinha comigo. Oh, meu Deus. 9 da manhã. Até segunda-feira, Marzola. Até segunda, se Deus quiser, estaremos aqui para comentar da rodada e sobre todos os assuntos do final de semana. Tchau, gente. Um forte abraço para todo mundo. Na segunda-feira a gente se encontra aqui. Você já sabe, né? Nós temos esse encontro todas as manhãs aqui no nosso Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Eu espero vocês aqui, então, na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã. Um forte abraço para todo mundo e a gente se encontra na segunda-feira. Tchau, gente! Você conferiu Depois do Café, pela sua Estúdio 20 Rádio Web.